Versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, tantas vezes nós vamos orar e nem sabemos o que pedir. Ou lembramos de algumas pessoas e nem mesmo sabemos a necessidade daquelas pessoas. Mas aqui Paulo, quando ia orar acerca dos Efésios, ele tinha motivo de gratidão. Mas ele também sabia uma debilidade dos Efésios. Sabia algo que os Efésios não tinham e que precisava então, portanto, Deus agir. Precisava que Deus lhes desse espírito de sabedoria e de revelação. Paulo aqui diz também que precisava que Deus iluminasse os olhos do entendimento deles, para que eles soubessem três coisas. Era necessário que os Efésios soubessem a esperança da vocação. Para que nós fomos chamados? O que o chamado de Deus para a nossa vida envolve? O que o chamado de Deus para nós envolve nosso viver? Eles precisavam saber também quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus tem uma herança nos santos. E quão rico é essa herança dos santos? Quão gloriosa é essa herança nos santos? Quão rica é essa glória da herança de Deus nos santos? Não é só os Efésios que precisam saber disso, não. Nós também, né? Se eu perguntar para você, qual que é a riqueza da glória da herança dos santos? Me responde. E a terceira coisa que os Efésios precisavam saber era sobre o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Deus tem esse poder acima da morte, de ressuscitar. E Deus, ressuscitando Jesus dentre os mortos, o colocou acima de todo nome. Irmãos, e quando o irmão pregava, essa oração de Paulo aos Efésios se encaixa muito bem nessas experiências de Maria. O irmão diz que Maria é citada 3 vezes na Escritura. E as 3 experiências de Maria, nós vemos esses 3 pedidos de Paulo. Nas 3 experiências de Maria, em que ela está assentada aos pés do Senhor, nós constatamos, irmãos, desconhecimento, ignorância. Havia ignorância. E nós também, nas 3 experiências de Maria, nós vemos o Senhor Jesus sendo incompreendido. As pessoas não sabiam o que o Senhor Jesus estava fazendo. Então nós vemos ignorância e a repreensão do Senhor. De fato, aprendemos com Maria, mas mais do que ainda aprender com Maria, deveríamos aprender, ter os olhos abertos para ver o que Jesus está fazendo. Por que Jesus está repreendendo as pessoas?
Quando Marta vem chamar a atenção do Senhor, está como que chamando, repreendendo o Senhor, e o Senhor então censura a Marta. Diz: Maria escolheu a boa parte. Por que Maria escolheu a boa parte e não Marta? Será que Marta sabia que não estava escolhendo a boa parte? Eu creio que não. E será que Maria sabia que estava escolhendo a boa parte? Eu creio que também não. Mas escolheu boa parte. Então Marta é censurada. Maria escolheu a boa parte. Mas se tivéssemos nós a revelação de tendo os olhos abertos para que soubéssemos qual a esperança da nossa vocação, nós concordaríamos que era melhor, no nosso chamado, ouvir o Senhor do que estar atarefado, pretendendo fazer algo para o Senhor. De fato, na nossa vocação, é melhor estar junto ao maravilhoso conselheiro, ouvindo-lhe os ensinamentos. Mas para isso nós precisamos ter os olhos abertos, iluminados os olhos do nosso coração, para aprender essa boa parte, para saber que essa é a boa parte. Então Jesus repreende Marta. No segundo episódio, quando ela derrama o bálsamo, ela também está fazendo algo que não sabia. Ela não está ungindo o Senhor, ela, no entendimento dela, não está ungindo o Senhor para que o Senhor logo iria morrer. Ela não sabia disso. Judas não sabia disso. Os discípulos não sabiam disso. Mas ela, mesmo sem saber, estava fazendo algo do inteiro agrado do Senhor. Ela fez boa ação para comigo. E onde for pregado esse evangelho, para a honra sua, será lembrada do que ela fez. Aqui no segundo pedido de Paulo, ele diz: devemos também aprender qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A herança do Senhor em nós vale quanto? Quanto que vale? Quanto que você deve oferecer ao Senhor? O que você pode considerar como desperdício daquilo que você oferece ao Senhor? Da herança do Senhor em você, vale quanto? O que Jesus conquistou por você, para Deus, vale quanto? 300 denários? Um perfume, meio litro de nardo puro? Você oferecer a sua vida, a sua casa, o seu dinheiro, o seu esforço, vale mais do que a herança do Senhor nos santos? O que Jesus te deu, você tem como retribuir? Então 300 denários não é um desperdício. Não é um desperdício se tivéssemos os nossos olhos abertos e compreendêssemos a riqueza da glória da sua herança nos santos. E Jesus então tem que repreender Judas e os demais discípulos, que julgaram que aquela mulher estava desperdiçando todo aquele perfume. Teve que repreender, porque eles ignoravam que ela estava fazendo uma obra para o seu sepultamento. Mesmo sem saber, ela está fazendo uma obra para o seu sepultamento. Foram repreendidos. E às vezes nós também nos achamos no mesmo papel de Marta, no mesmo papel de Judas, ignorantes, precisando ser repreendidos pelo Senhor. E a terceira coisa que Paulo quer que nós saibamos é sobre o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso corresponde à terceira experiência de Maria. Maria, quando ficou sabendo que Jesus tinha chegado, correu e pôs-se a seus pés. Mas também ali nós vemos um mal entendido, uma ignorância da parte dela. Quando ela se coloca aos pés de Jesus, ela chora. Por quê? Ela pensava, como também sua irmã, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mal sabia ela, e também aqueles judeus que a acompanharam,
que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo tem esse poder de ressuscitar os mortos. Nós também precisamos ter os olhos abertos nesse particular do Senhor. O Senhor tem o poder de ressuscitar. Se o Senhor não diz fim, não é fim. Não é fim ainda. Ah, mas tem 4 dias que ele está morto e já cheira mal. Mas o Senhor tem esse poder. Deus o Pai sujeitou a Ele todas as coisas. Deus lhe deu nome acima de todo nome. E ao nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar. Todas as coisas se submeterão a Ele. E nós devemos ter essa certeza, ter os olhos do nosso coração abertos, de que Jesus Cristo tem o poder para ressuscitar os mortos. Então, o nosso caso não está terminado, enquanto o Senhor não disser fim. Ainda no Senhor há poder sobre a morte. E Jesus também se compadece dela, mas Jesus também tem ali que censurar, repreender. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Então há nesses 3 eventos dessa irmã Maria, esses pedidos mencionados aqui. Também em Efésios, irmãos, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 28. Assim, deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nesse texto aqui de Efésios, Paulo está colocando em ordem os lares. Como é que nossos lares devem ser ordenados? Qual o papel do homem, qual o papel da mulher? Coisas boas, coisas maravilhosas. Mas será que esse casamento é um casamento excelente aos olhos de Deus? A união de um homem e de uma mulher é aquilo que satisfaz o coração de Deus? É isso mesmo que Deus está buscando? Lares ajustados, bem ordenados, consagrados ao Senhor? Sim, é isso. Mas isso é o bom, mas não é o excelente. Paulo está falando desse assunto e lembra o texto lá de Gênesis. Aí depois ele devaneia, ele viaja. E ele vai pensar num grande mistério. Quando ele lembrou da união de Adão e Eva, os 2 se tornando uma só carne, ele lembra de algo superior, algo melhor. Algo que Deus busca. Cristo e a igreja. Deixará o homem pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Excelente. Se tornará os 2 uma só carne. Muito bom. Grande este mistério. Como é que a gente entende isso? Um homem e uma mulher, uma só carne. Isso é um grande mistério. Mas há algo maior do que isso. A união de Cristo e a igreja. Nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos para também entender isso. Além do nosso relacionamento, marido e mulher, há um relacionamento superior, Cristo e a igreja. Além da minha união com meu cônjuge, há uma união maior, Cristo e a igreja. E quando Jesus lembra esse texto lá de Adão e Eva, Jesus diz, lá em Mateus 19, vamos para Mateus 19. Mateus 19.
Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O irmão Gerson diz que sempre que vai ler a palavra de Deus, pede que Deus lhe ensine algo. Esse texto que Jesus menciona aqui lá em Gênesis, não menciona a parte final do versículo 6, não menciona a conclusão que Jesus tirou. O texto lá de Gênesis diz assim, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Tá, mas Senhor, o que o Senhor vai me ensinar disso aí? Eu estou lendo isso aqui. Adão e Eva se uniram e se tornaram uma só carne. O que o Senhor me ensina? Jesus está nos ensinando. Jesus tira uma lição. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então você aprende ali. Se Deus ajuntou, o homem não pode separar. Bom. Ok? Mas será que essa união aqui, que Deus está querendo, é simplesmente a união de Adão e Eva? É uma boa união, mas tem uma união superior. União de você com Cristo. Se Deus uniu você a Cristo, não separe. Claro, irmãos, aqui fala de divórcio, fala de marido e mulher, amém? Entenda isso. Mas há uma união superior, união de você com Cristo. Você com Cristo. Lá em Coríntios diz que Deus nos chamou à comunhão do seu Filho. Como Deus tendo um Filho único, um Filho sozinho, o seu Filho Jesus está sozinho, e Deus vem e chama: Jesus, vou te apresentar um novo amigo, Joel. Então agora Joel é chamado à comunhão de Jesus. E o que Deus uniu, não separe o homem. Os olhos do nosso coração, irmãos, têm que estar iluminados para entender isso. A minha união com Cristo é maior do que a minha união, até mesmo com a minha esposa, até mesmo com meus irmãos. O que Deus uniu, não separe o homem. Salmo 128. Esse salmo aqui foi mencionado lá no casamento do Joel da Holanda. Nós estivemos lá em Curitiba esse final de semana passado. Geralmente é um salmo chamado de o Salmo da Família. Salmo 128, Cântico dos Degraus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aqui no versículo 2 fala do bem desse homem que teme a Deus. Fala da prosperidade do homem que teme a Deus. Aqui no versículo 3 fala-nos da casa do homem que teme a Deus. Mas esse salmo fala também de uma outra casa. Os irmãos conseguem achar aí uma outra casa que está mencionada nesse salmo? Salmo 132. Salmo 132, versículo 13. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação. A minha versão diz habitação, a de vocês talvez morada. Desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei.
Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então o Salmo 128 nos fala também, irmãos, da casa de Deus. Não é apenas o salmo da família do homem que teme a Deus. Esse salmo também nos fala da casa de Deus, Sião. Aqui no versículo 5 diz: o Senhor te abençoará desde Sião. Desde Sião? O que Sião, o que Jerusalém, o que Israel tem a ver com a prosperidade do homem? Talvez você ganhou dinheiro, muito dinheiro na sua vida, e você nunca lembrou de Jerusalém. Quem aqui tem interesse em Jerusalém? Quem aqui pensa em Jerusalém? Se uma companhia te desse um pacote de viagem, pode escolher, Sérgio Marcos. Pode escolher. Qualquer cidade do mundo, tudo pago. O Sérgio Marcos vai lembrar de qual cidade? Não sei. Meu irmão Sérgio gostaria de visitar Israel. Ele fica perguntando para mim: vamos lá visitar Israel? Eu não estou desejando, Sérgio. Mas de fato, se a gente tivesse no mesmo pensamento do Senhor, Jerusalém teria que ter o mesmo apreço para nós do que o Senhor tem. O Senhor ama Jerusalém. Ali no Salmo 132 nós lemos: ele escolheu Sião para sempre. Está escolhido. Esse é o lugar que eu vou habitar. Aqui vai brotar a lâmpada de Davi. Aqui será o lugar do meu ungido. A sua coroa florescerá. Deus escolheu Sião, Jerusalém, Israel. Isso faz parte dos negócios da casa de Deus. Geralmente quando é pregado esse salmo, para aqui, no versículo 4, quando é pregado em casamento, não fala do versículo 5 e 6. O Senhor te abençoará desde Sião, a sua bênção virá desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém. Então aquele homem que teme a Deus também se preocupa com a prosperidade de Jerusalém. Ele está interessado na prosperidade daquele lugar que Deus escolheu. Ele está interessado nos planos de Deus. Eu quero apenas ser próspero, eu quero ter um bom casamento, minha esposa feliz, meus filhos à volta da minha mesa, basta. Família perfeita, plano de Deus, é mesmo, é verdade, mas tem algo superior. Tem algo superior. Maria estava fazendo boas coisas, mas ela não sabia, ela estava assim também fazendo coisas superiores. Ela sentou para ouvir, estava fazendo uma boa parte, melhor do que trabalhar. Naquele caso ali, ela ungiu o Senhor para perfumar o Senhor, mas ela estava fazendo algo superior para a morte do próprio Senhor. Ela, quando saiu a encontrar Jesus, saiu para chorar, mas ali ela descobriria que teria algo maior. Não só ela, mas também os judeus veriam o poder de Deus manifesto na ressurreição de Lázaro. Há algo superior. Irmãos, então há algo superior à nossa própria casa, aos nossos próprios interesses. Lá no livro de Ageu, menciona isso aqui. Os irmãos ali em Ageu os judeus ali estão buscando apenas o versículo 1 a 4 do Salmo 128. Eu quero a minha casa próspera. Mas eles estavam deixando a casa de Deus em ruína. Em ruína. Não estavam interessados na casa de Deus. Mas, irmãos, a nossa prosperidade verdadeira deverá estar relacionada à prosperidade do povo de Deus, da Sião, da Jerusalém. Na linguagem do Novo Testamento, na nossa linguagem, hoje, nós nos aproximamos de Sião, diz Hebreus. Hoje, nós nos aproximamos do corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo, nós somos casa de Deus. E devemos, assim como Deus, buscar a prosperidade da casa de Deus. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém. Esse homem que teme a Deus, lá na sua casa, na roda da sua mesa, conversando com seus filhos,
trata desses assuntos. Ele fala para os seus filhos que ele está preocupado com Jerusalém, preocupado com o povo de Deus, preocupado com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. E ele busca todos os dias da sua vida a paz sobre Israel. Nós sabemos que a paz sobre Israel só virá quando o príncipe da paz chegar. Então na sua casa também ele ora pedindo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Senhor, abre os nossos olhos espirituais para vermos aquilo que é excelente.